Pois bem, meus irmãos, chegamos agora aqui à lição de número 3, no final dela, no texto de número 5, do livro de Hermenêutica Undettade. E nesse texto de número 5 nós temos dois tópicos, que o primeiro vai falar sobre a natureza prática das Escrituras e o segundo, a responsabilidade pela luz. Então, no primeiro texto da natureza prática das Escrituras, nós vemos que muitas pessoas elas têm um conceito errado em relação à Bíblia, principalmente as pessoas mais leigas, ou as pessoas que têm pouco conhecimento de Bíblia, porque elas querem ou elas pensam que a palavra de Deus ela tem resposta para todas as coisas em relação à vida do homem no planeta Terra. E tentam fazer com que a Bíblia explique coisas em relação às ciências naturais e humanas, e também questões tipo de pré-história, se houve dinossauro, se não houve, se está na Bíblia, se não está, ou coisas também relacionadas à astronomia, a extraterrestre, essas coisas, existe, não existe, o que a Bíblia fala, Só que, no entanto, meus irmãos, a Bíblia ela não tem esse objetivo e muito menos essa finalidade de falar sobre essas coisas. É bem verdade que na Bíblia nós temos ali ciências, nós temos ali história, nós temos ali arqueologia, não é mesmo? Então, você pode ver que, eu posso até te mostrar aqui, eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Arqueológica, Arqueológica, da versão NVI, e ela é uma Bíblia toda colorida, que vai falar sobre arqueologia, além da palavra de Deus, ela vai nos dar subsídios arqueológicos, sobre as escavações, ou seja, das confirmações que realmente do que está na Bíblia é a verdade, Mas só que o propósito da Bíblia não é falar sobre essas coisas, apesar dela conter, O propósito da Bíblia é falar sobre Deus, sobre o conhecimento de Deus, sobre a salvação do homem, a salvação que o homem necessita, sobre o modo de viver, vai falar sobre milagres, vai falar sobre o sobrenatural, as coisas espirituais, que nós não vemos, mas que existem, o conhecimento sobre a espiritualidade, a eternidade e o principal, a redenção em Cristo, e muitas outras coisas ela vai falar. Nas Santas Escrituras nós podemos também destacar que um dos seus temas é a redenção pela fé em Jesus Cristo. E a seletividade da Bíblia nos dá a opção de aprendermos vários temas, porque ela é rica em informações. Tanto que o próprio João escreveu lá no seu Evangelho, no capítulo 21, no versículo 25, que se fosse escrever todas as coisas que o Senhor Jesus fez, no mundo não haveria lugar para que se colocasse tantos livros, Mas o que está na Bíblia foi realmente aquilo que o Espírito Santo inspirou os homens a escrever, aquilo que é necessário para a gente aprender e para saber em relação ao que nós precisamos em relação a Deus, em relação à nossa salvação, em relação à nossa redenção. A Bíblia é um livro para se meditar e praticar, porque através dela nós aprendemos o nosso viver diário, nós aprendemos o nosso viver com Deus, nós aprendemos o nosso viver com os irmãos, nós aprendemos o viver com o próximo, em geral, com as autoridades, e bem como também sobre a nossa salvação, como viver em Cristo, como viver em comunhão e o principal, em como compartilhar o Evangelho do Senhor com o próximo, porque agora vamos entrar na responsabilidade pela luz e vamos começar aqui com o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que os irmãos conhecem muito bem, falando que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ou seja, esse é um mandamento do Senhor, é uma responsabilidade que Ele nos dá, a qual nós devemos fazer. Tanto que também aqui em Mateus capítulo 28 e no versículo 19 e 20, nós vamos ter um texto semelhante a esse, que vai nos dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, é mandamento do Senhor, é a ordem do Senhor, Se Ele é o Senhor, nós somos os servos, nós temos que obedecer à voz do Senhor, Então, essa é uma ordenança quanto à nossa responsabilidade em relação às Escrituras,
né, que nos foi dada pelo próprio Senhor. E essa é a nossa missão, né, que é ir pregar o Evangelho, né, e batizar a todos quantos creem na palavra do Senhor, né, para a salvação das suas almas. Né. A mensagem do Evangelho ela é uma de de questão de vida ou de morte. Por quê? Porque dela vai depender a salvação da humanidade, né? Ou o viver com Cristo, ou o viver sem Cristo. E a humanidade precisa saber, né, desse ponto. Precisa saber que a vida dela, ela pode ter uma vida eterna ao lado do Senhor, né, ou não. E essa responsabilidade foi colocada nos nossos ombros. Lembra que a Bíblia fala que os anjos queriam essa responsabilidade para ele, mas o Senhor nos deu, não a eles, mas a nós, né? E a nossa missão também é falar da alegria do viver em Cristo, né? A alegria de viver uma vida eterna já nesta vida. Sabemos que temos uma vida eterna pela frente, né? E também devemos avisar quanto à punição eterna para aqueles que negarem tão grande salvação do Senhor, né? E está em nosso poder, irmãos, guiar as pessoas a Deus com a verdade, né? Ou enganá-las com informações falsas ou descuidadas. Mas só que para aqueles que agirem dessa forma, como tem muitos aí fazendo, né, o juízo para eles também já está garantido. Então nossa missão é levar a palavra da verdade esclarecida, pregar o Evangelho do Senhor na verdade do Espírito Santo, né? E para que muitos possam realmente se voltarem para Deus, porque os tempos estão difíceis, né, os tempos já são tempos finais, né, e a palavra de Deus ela é a verdade. E portanto, irmãos, ela deve ser proclamada a todos. E essa foi uma ordem que o Senhor nos deu, essa responsabilidade nos pertence. Amém? Então ficamos por aqui, né, o texto de número 5, da lição de número 3, encerramos essa lição de número 3, né? Vamos partir para a lição de número 4. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.